Vamos ao terceiro vídeo da série desenvolvendo esse vestido que você está vendo. Nos 2 primeiros vídeos, eu desenvolvi a modelagem através da técnica de mulagem e comecei a cortar e a costurar a parte do busto forrado. Nesse vídeo agora, eu vou te explicar o passo a passo como eu desenvolvi a parte da costura da manga e da gola. O primeiro passo, então, foi cortar a modelagem da manga e a modelagem da gola. E como eu disse no vídeo anterior, a modelagem da gola e do colarinho precisam sim ser cortados no viés. Isso faz com que a modelagem encaixe perfeitamente e a gola não crie certas pontas quando você for vestir ela. Então ela fica com um acabamento perfeito, isso tudo porque esse molde foi cortado no viés. Depois que o corte estava finalizado, eu entretelei a parte da gola e a parte do colarinho. A gola eu entretelei com 2 camadas, apenas do lado direito. O forro eu entretelei apenas com uma camada, que é o mesmo tecido, mas só para vocês conseguirem identificar. O detalhe da gola que fica aparente quando eu uso essa peça, ela tem 2 camadas de entretela. Já na parte do colarinho, eu entretelei só uma vez, então uma camada em cada parte do colarinho. Com a gola entretelada, eu comecei a costurar essa peça. Então, eu passo uma margem de costura de 1 centímetro conforme a modelagem que eu desenvolvi em toda a borda desta gola. Então, em toda a linha de borda da gola. Depois que ela está costurada, eu desviro ela. E como ela tem uma ponta, eu trabalho dessa forma, unindo uma margem de costura com a outra. E eu deixo meu dedo preso ali para eu conseguir deixar esse efeito da ponta exatamente da forma que eu desenvolvi a modelagem. Então, eu faço o processo da outra lateral também. Isso facilita muito quando a gente vai desvirar. Antigamente, eu cortava essa margem de costura para tentar deixar esse ângulo do canto mais bonito, mas não deu certo. E eu comecei a trabalhar dessa forma e nunca mais parei. Então, quando você for, faça dessa forma, desvire esta peça exatamente como eu mostrei no vídeo. Aqui a gola já está passada e a gente consegue ver que ela fica com um acabamento lindo. Lembrando que eu passo no ferro sempre que eu vou costurar e depois eu trago a madeira para resfriar e deixar essa costura bem vincada. Com essa parte da gola pronta, eu trago o colarinho, vou posicionar tanto o lado direito quanto o lado do forro e vou passar uma margem de costura de 1 centímetro em toda essa borda. Então, faço como se fosse um sanduíche. Colarinho, gola, colarinho, sempre pro lado direito. Passo essa margem de costura de 1 centímetro, cuidando principalmente com a questão da curvatura do colarinho, para a gente realmente ter uma curvatura bonita. Então, eu faço com todo cuidado para que realmente fique um acabamento perfeito. Outro ponto aqui é que eu deixei em uma das partes, que é a parte do forro, já com a marcação de 1 centímetro. Então, eu trouxe esse 1 centímetro para dentro. Como vocês conseguem ver no vídeo, ela não tá costurada até o final, porque eu já tombei essa marcação de 1 centímetro para dentro. Agora sim, essa peça está pronta para eu conseguir costurar no busto. E olha como ela fica com um efeito bonito. Levo então a parte do colarinho para encaixar na linha do decote na parte do busto. Verifico o centro das costas do busto com o colarinho. Coloco os alfinetes e eu vou alfinetar toda essa parte, justamente porque a linha do decote ela é curva. Então, o processo de alfinetar essa parte é extremamente importante para que tu consiga trazer essa curvatura. Da mesma forma que o colarinho tem uma certa curvatura na sua modelagem, a parte do decote também tem. Então, a gente precisa encaixar todos esses pontos. Depois disso, eu levo essa peça para a máquina de costura e faço uma costura de 1 centímetro em toda a linha do decote, costurando então o colarinho com a parte do busto. Agora sim, para finalizar a costura da gola no busto, eu preciso costurar então a parte do forro. Se você quiser fazer a costura ao contrário, costurar primeiro o forro
e depois passar uma costura de pesponto do lado direito, pode ser. Ou inclusive costurar essa parte também à mão. Aqui eu acabei costurando ela à máquina, então eu alfinetei toda essa margem de costura de 1 centímetro, posicionei, deixei ela bem posicionada, levei para a máquina e fiz essa costura de pesponto. Sempre tomando cuidado pela questão da curvatura, então eu deixo o tecido seguir conforme a sua curvatura e vou fazendo essa costura de pesponto. Agora sim, com a gola toda costurada, eu venho e provo ela para ver como que ela está ficando. Eu gosto muito de fazer esse processo de provar, justamente para ver se eu preciso fazer alguma alteração na parte da costura. Mas como vocês podem ver, a gola encaixa perfeitamente, ela não cria as pontas. Ela cai lindamente, perfeitamente. É dessa forma que eu gosto de trabalhar. Agora, o próximo passo é sim fazer a costura da manga. Então, eu fechei essa manga e já trago ela aqui pro ferro para passar e vincar essa costura. Lembrando, sempre que você for costurar, lembre de passar o ferro depois para que a tua costura fique com um acabamento perfeito. Esse tecido que eu estou trabalhando, ele é um tecido um pouco mais encorpado. E aqui eu entretelei também a parte da manga. Então, acaba ficando com esse efeito bonito quando a gente costura e também quando a gente passa. Fiz a costura, então, da bainha. A parte do forro da manga é exatamente no mesmo tecido que o lado direito. Então, a mesma modelagem, costurei, fechei a manga, depois eu costuro a parte da bainha, trago ela para o ferro para passar e agora eu preciso fazer o embebimento desta manga para que ela encaixe perfeitamente na cava. E aqui eu tô fazendo o embebimento justamente porque eu quero também esse efeito do embebimento, que é quando a nossa manga ela fica com uma cara mais de alfaiataria. Sempre que você quiser trazer esse efeito de alfaiataria, independente do tecido que você está trabalhando ou da estrutura que essa peça tem, faça o embebimento porque ela traz essa leve curvatura na manga, o que fica perfeito quando a gente usa. Inclusive, nesse modelo eu queria trabalhar com ombreira, só que pelo fato de eu já ter feito a cava estendida lá na modelagem e aqui na manga estar fazendo esse processo do embebimento, eu não precisei colocar nenhum tipo de ombreira, nem uma ombreira mais leve, nem uma ombreira mais pesada. Isso porque esse embebimento trouxe essa curvatura para a manga, o que deixa um efeito incrível para a peça. Olha como ela fica quando ela está costurada. Ela cai numa linha reta, que é exatamente o que eu queria trazer aqui. Trouxe isso também pela modelagem da cava estendida, mas esse embebimento, como eu disse anteriormente, trouxe o efeito que precisava para não colocar uma ombreira. Aqui, então, eu tô mostrando para vocês como que eu faço esse processo de costurar essa manga. Então, eu posiciono o lado direito do corpo com o lado direito da manga. E quando eu vou fazer a costura do forro, eu vou trabalhar exatamente da mesma forma. Aqui, então, eu alfineto toda essa manga, justamente porque a cava é curva e eu preciso ter um controle maior. Antigamente eu não alfinetava, só que o efeito fica diferente e às vezes eu precisava abrir essa costura para fazer um ajuste. Hoje, então, sim, eu invisto um tempo a mais para alfinetar todas as peças que têm curvatura para que eu consiga encaixar perfeitamente. Outro ponto aqui que eu quero lembrar você é que o embebimento, ele é um leve franzido. Ele não fica franzido. Então, se por um acaso tu for fazer um embebimento e ficou franzido, não é embebimento. Você vai ter que diluir esse franzido para que ele traga apenas aquela curvatura que a gente precisa na cabeça da manga. Então, depois que eu alfinetei tudo, eu levei para a máquina de costura. A costura, então, tanto do lado direito quanto esquerdo e o forro. O forro eu trabalho da mesma forma. Eu faço a costura aqui na máquina. Só que como ele é um forro, eu acabo fazendo basicamente a cabeça da manga primeiro e o ponto de início da cava depois. Então, eu costuro em partes. Para mim fica mais fácil, talvez para você consiga costurar ela inteira, mas eu acho esse processo mais fácil. Aqui eu já estou provando novamente, inclusive estou em um outro dia. E eu gostei bastante dessa proposta
de ser uma peça só da parte de cima. Aqui eu tô fazendo um vestido, mas olha como fica legal essa mesma modelagem em um casaco cropped, para eu usar no inverno, para eu usar agora no verão também, se eu fizer ele de manga curta. Então, eu achei que o efeito ficou lindo, a modelagem tá perfeita, exatamente da forma que eu gosto, traz a linha do ombro reta, deixa essa peça mais elegante. Eu posso, inclusive, usar ela aberta, o que traz um efeito muito legal, mas aí aqui eu preciso colocar alguma peça por baixo para garantir que nada apareça. E o efeito final da gola e da manga no busto ficou dessa forma. Lembrando que a cava está estendida e o meu manequim não tem cava estendida, então por isso que parece que fica um pouco fora. E eu também não sou um manequim 42 exato, então a modelagem fica maior no meu manequim 42, mas no meu corpo ela fica perfeita. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o meu canal com as pessoas que, assim como nós, amam esse mundo glamouroso da moda. Amam criar, amam modelar e amam costurar. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.